Crise toda empresa passa. A gente sabe que não é fácil e a gente fica às vezes até meio desesperado para entender o que a gente vai fazer. Principalmente quando o caso é crise financeira. E quando a gente está com a crise financeira, a nossa melhor solução é vender. Como é que a gente consegue pensar numa crise financeira e ao mesmo tempo estar vendendo e como é que tudo isso funciona? Esse é o Matchcast de hoje, aqui no Juicy Hub. Olá, senhora Olá, Érica. boa tarde. Boa tarde, Bona. tudo bom? Estamos de novo combinando, Gente, é né? incrível que a gente não combina, mas a gente sempre vem com a mesma cor, a mesma paleta. Será que um dia quando a gente não vier quer dizer que a gente não está mais em sintonia? Meu Deus do Pensou? céu. Olha, imagina que é o próximo episódio, aquele que já Que joga perigo. a bomba aqui e sai andando. E hoje temos aqui dois convidados, muito obrigada por estarem aqui, Laura e Vinícius. Tudo bom com vocês? Tudo certo. Ótimo, tudo bom. E muito obrigado por aceitarem o nosso convite para a gente falar um pouquinho aqui. É a primeira vez que vocês dois estão participando aqui do Matchcast. Então, antes de começar, eu queria só trazer, então, primeiro, vamos falar rapidinho de vocês, só para a gente explicar para as pessoas o que vocês fazem, porque aí a gente consegue depois começar no primeiro assunto. Pode ser? Perfeito. Laura, pode começar. Bom, primeiro, obrigada pelo convite por estar aqui. Estou muito feliz de vir bater esse papo com vocês. Na verdade, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Eu mudei para Santos faz 2 anos esse mês. Me deu uma loucura que eu queria morar na praia. Me apaixonei por aqui. Eu sou formada em matemática, então falo que eu sempre Meu lidei Deus. bem com números e sempre gostei muito de cuidar de pessoas. Acho que juntando esses dois mundos, eu entrei para consultoria financeira. Então, hoje eu tenho a minha empresa de consultoria. Eu atendo tanto pessoas físicas, então, quem está com problema com cartão de crédito, tem dívidas, ou quer mesmo começar a guardar dinheiro, se planejar para algum objetivo. E eu atendo também autônomos e pequenas empresas para ajudar na gestão ali do negócio, que tem muito a ver com um pouco do que a gente vai falar. Mas acho que é isso sobre mim. Ah, E é ó, membro do DCM. E eu sou membro do Discord há 2 semanas. Recém-chegada e já tô amando estar aqui. Aí a gente legal. também tá amando, Sim, Laurinha. Quando eu vi que tu se perfeito. tornou membro do DCM, eu fiquei, ai, meu Deus, Laura! Eu fiquei namorando muito tempo. Eu mandava mensagem pra Erika, É. eu vou entrar. E deu certo. E você, Vinícius? Eu sou de Santos, na verdade tenho 46 anos. Eu gosto de me apresentar falando que eu sou o pai da Maria Luísa e do Benício, um de 8 e outra de 6. Sou marido da Thalita, mas como a Laura, eu tenho uma consultoria também, né? De fato, hoje eu atuo como professor, palestrante, consultor, mentor e vou parar por aqui, né? De fato, a gente até aqui no back-office estava falando que tem que assumir vários papéis, mas, de certa forma, o grande intuito da consultoria é prover performance tanto para a empresa, como a Laura falou, CNPJ, quanto a questão de uma pessoa física que busca, dentro da sua carreira, ter um grande objetivo. Já estou no Juice há muito tempo. Um dos primeiros clientes do Opa. Juice. Gente, o Vinícius, ele tá num plano que não existe mais há muitos anos. Muito tempo. Bebo Porque o dessa fonte e primeiro- nem saio por esse motivo, né? Porque literalmente, eu acho que tá ali, se não for dos primeiros, tá no terceiro ou quarto cliente, Com provavelmente. certeza. Eu vim visitar aqui quando não estava nem pintado. Não era nem mato, tudo era mato Olha. aqui. Então já dá para transmitir até a minha idade, né? Mas, de certa forma, o Juice sempre oxigenou a questão profissional e quero agradecer o convite enorme de a gente estar aqui falando um pouquinho sobre um tema extremamente relevante que acho que muita gente que vai estar aí do outro lado da telinha vai estar anotando, vai estar copiando o que realmente fazer. Bom, gente, passar por crises dentro de empresa, eu acho que é o padrão. Né? Eu Acho que assim, toda empresa, né, já passou por um momento de crise. toda empresa já passou, e se não passou, Vai vai passar. passar. Acho que assim, independente do tamanho, independente do que seja, que nem as pessoas sempre falam, empresa grande não tem crise. Gente, toda empresa tem crise, porque toda empresa precisa faturar, toda empresa precisa vender, toda empresa precisa ter um ciclo econômico saudável e constante. Então a gente sabe que isso acaba atrapalhando muitas coisas, e quando a gente está sem dinheiro, principalmente na empresa,
bate um desespero e a gente não sabe mais. E aí começa a briga do eu preciso resolver o problema financeiro, eu preciso vender mais para resolver o problema financeiro, mas eu não consigo pagar a pessoa para fazer a coisa para vender, e aí eu fico desesperado e acho que não tenho solução. E é isso que a gente vai trazer um pouquinho aqui mais. E eu queria começar com você, Laura, pensando principalmente em a empresa está em crise financeira. Instabilidade econômica, seja dentro da empresa, seja no mercado. Eu queria que você trouxesse aqui, principalmente, principais dicas e ações para as pessoas entenderem que ali não é o fundo do poço. Existem soluções, existem saídas. Eu queria que você começasse. E antes disso, eu queria falar, obrigado, Babo, por mais este momento. Olha, gente, temos hoje brusquetas aqui com o Babo. Obrigada, Babo. Está quentinha, o cheirinho está maravilhoso aqui. Enquanto a Laura vai responder essa pergunta, eu já vou comer uma brusqueta. Perfeito. Eu já vou juntar um pouco com a parte financeira também, porque eu não passei por uma crise, né, no meu negócio, mas eu sei que dezembro e janeiro são meses que ninguém quer saber de lidar com finanças, são meses, inclusive, que as pessoas querem gastar. Então, eu já sei que dezembro e janeiro são meses no meu negócio que eu vendo muito pouco. Então, eu falo que não é uma crise porque eu sempre me preparo para isso. Então, eu vou guardando um caixa porque eu sei que dezembro e janeiro são meses que não vai entrar tanto dinheiro assim. Então, o planejamento, eu acho que ele também vem para esses momentos, né? Para quando tiver um mês de baixa que a gente acabar vendendo menos, a gente não ser pego no susto. Por isso que é tão importante a construção de caixa, a reserva financeira do negócio também. Mas eu acho que no momento de crise vale ter esse olhar tanto para o financeiro, no sentido de quais custos que eu consigo reduzir, onde que a gente está gastando a mais aqui no negócio que não é tão importante agora, e quais são os custos que não tem como tirar, não tem como mexer, para criar um primeiro plano olhando para o financeiro mesmo, e depois vem essa parte de prospecção que a gente fala, porque eu também falo que não adianta só a gente fazer mais dinheiro e não estar cuidando dele, que senão o negócio não para de pé do mesmo jeito. Então, eu olharia primeiro para o financeiro mesmo, para entender o que dá para enxugar, o que dá para mexer, mesmo que seja algo temporário, assim. Enquanto isso, construindo novas ações de prospecção, de estar trazendo clientes novos. E acho que a gente vai aprofundar mais nesse tema, mas hoje a prospecção ela pode ser algo fácil, né? Pode ser abrir um grupo dos amigos e falar, gente, ajuda a divulgar o meu trabalho no Instagram, que é uma coisa que para mim funcionou muito no começo, assim, eu fiz uma lista de pessoas que eu ia contar que eu estava trabalhando com a consultoria. Aí eu ia todo dia mandando mensagem para as pessoas, minhas amigas eu falava, posta no Instagram de vocês, e eu consegui muito cliente disso. Então, às vezes a gente pensa na prospecção como algo muito complexo, já tem que fazer tráfego e investir no Instagram, mas a gente consegue muito se movimentar no simples do dia a dia ali, nos contatos também. E aí, quando a gente está falando da empresa, queria voltar nesse assunto aí da questão principalmente financeira, a gente sabe que não é fácil tomar certas decisões, principalmente dentro da empresa, quando a gente está em crise, a gente não sabe, a gente está falando às vezes de mandar alguém embora, a gente está falando às vezes de reduzir recursos, reduzir espaço, mandar todo mundo para home office. O sócio quer ir embora. Um sócio quer ir embora, já foi essa pessoa. Já foi essa pessoa da minha startup. Então, eu queria entender, tipo, essa mentalidade durante esse momento. O que você falaria para os CEOs? O que você falaria para essas pessoas? Porque acho que quando a gente tem um CFO, né? Normalmente o CFO é a pessoa que está ali falando, vai, precisamos reduzir. Mas o CEO é normalmente a pessoa que tá ali querendo se segurar tudo. O que você falaria para essas pessoas nesse momento? Tá bom. Eu já passei por um momento de crise numa empresa, assim, eu era da área de cobrança, eu tinha um time de 10 pessoas, eu era líder da área, depois eu fui para produto também, e teve a fase de demissão em massa. Então, eu tinha que reduzir o meu time de qualquer forma, a gente passou por esse momento mesmo. Então, lá na empresa que eu trabalhava, a gente primeiro tentou reduzir custo de plataforma, às vezes de aumentar preço, aumentar a taxa para os clientes, de vamos tentar mexer em tudo que não é tirar funcionários, né? Então, olhar a plataforma que paga, às vezes consegue negociar a taxa de cartão para uma taxa mais barata, o que consegue reduzir do negócio, mas chegou um momento que não tinha mais o que enxugar, a gente teve eu acredito que mexer. Que é muito de olhar os primeiros sinais, né, da crise, Sim. Porque querendo ou não, ela dá os sinais, né? Ela dá os sinais. E as pessoas, tanto na vida pessoal, né, às vezes empresa tem um pouco mais de estrutura, mas vão procurar organização financeira quando já estão no meio da crise, assim. Então eu vejo, tem cliente que me procura, ainda tá tudo bem, volta alguns meses depois, já super enrolado, e é um cenário mais difícil de prever. Então acho que o planejamento financeiro, ainda para empresas que estejam bem, ele é super importante para no momento de crise segurar, não ser decisões que tem que tomar porque o dinheiro acabou de um dia para o outro. Então, acho que para quem ainda não está em crise, né, ter esse olhar antecipado de como que eu construo caixa para o meu negócio, para se vier uma crise eu estar minimamente protegido, não ter que tomar nenhuma ação grande.
Mas quando a gente tem que tomar ações imediatas, a gente sempre começou olhando plataforma, olhando taxa, mas depois, às vezes, não tem outra saída a não ser mexer com o time também. Eu acho que é muito legal essa parte da taxa, porque tem muita empresa que não entende que se você é um bom... não é um bom, mas assim, se você tem uma comunicação boa com o banco, você consegue pensar em taxa de cartão, você consegue pensar em várias Você consegue questões. vender a dívida para outro banco com uma taxa de juros menor. Entendeu? Então é uma coisa que as empresas não estão acostumadas, né? Então agora, Vinícius, eu queria ver com você, então, o que você falaria para essas pessoas? Eu acho que primeiro de tudo, Bona, eu acho assim, para quem está do outro lado e a gente olhando até para quem é microempresário, médio empresário, porque a empresa grande sempre tem um departamento financeiro, tem uma controladoria, tem um arcabouço de conhecimento que tem medidas paliativas, até chegar no ponto de tirar pessoas. Mas para o microempresário, ele se vê sozinho. E eu acho que o primeiro ponto é primeiro mapear qual é o tamanho da crise, né? O que realmente eu estou com dívida, entender, que acho que é o primeiro passo, que muitas vezes as pessoas se apavoram e às vezes não é esse bicho de 7 cabeças. Claro, para o empresário ter uma dívida, muitas vezes deixa ele sem dormir, né? Eu acredito Sim. que a minha amiga aqui que está falando sobre os aspectos tanto do CPF quanto do CNPJ encontra pessoas que não conseguem até descansar. Então, acho que o primeiro ponto é mapeia. Depois, entende qual dessas contas realmente eu posso transitar, diminuindo taxa, fazendo um novo acordo e sempre olhando para um aspecto, aquilo que cabe no meu bolso. Também não adianta eu querer fazer, às vezes, uma negociação acreditando Que em vai algo conseguir. que não existe, né? Então, eu tenho que olhar para o que eu tenho de recurso. Agora, até uma coisa que ficaria interessante para ela responder, que veio do mundo financeiro, né? É o quanto a pessoa que está endividada, que está na crise financeira, o quanto ela muda a mentalidade para pagar a dívida e começar a fazer uma reserva financeira. Porque isso é um dilema. Quem está em dívida fala, não dá para investir, eu tenho que pagar primeiro. Eu não vou investir ou não vou fazer uma reserva de segurança, né? Como que você toca no teu dia a dia a consultoria para dar essa estrutura para o cliente? Legal. Eu acho que quando a pessoa ela busca pela consultoria, ela já está disposta a passar por essa mudança, né? Mas eu acho que tem um passo anterior, principalmente com o dinheiro, que muita gente só foge de lidar com o assunto. Então, não abre a fatura de cartão durante o mês, nunca mais encara o Serasa, as dívidas ali. Tô vendo uns rostinhos aqui. Me desgrava, não quero mais participar desse podcast hoje. Mas nós vamos entrar na prospecção, que A vai ser gente coisa vai. positiva. Perfeito. Mas eu acho que as pessoas, elas têm muito isso, a gente chama de fobia financeira, e é algo real, que é medo de lidar com as contas, de não encarar isso durante o mês. E isso é pra tudo na vida, né? Enquanto a gente não encara, a gente não muda a situação. Então, se a pessoa, tem gente que reluta muito pra buscar consultoria também, mas quando busca é que ela tá bem aberta ao processo. E eu falo que o papel do consultor é a gente trazer clareza pra pessoa. Às vezes, quando a gente tá muito dentro da situação, a gente não consegue enxergar o caminho. A gente tá no cenário de endividamento, a gente já tá triste, já tá com a saúde mental pra baixo, porque isso acaba mexendo muito. Então, a gente não consegue sozinho encontrar essa solução. Tá desgovernado. E quando, de fato. Exato. quando tu fala nessa questão de buscar sozinho, muita gente começa a tomar esse caminho errado, né? Porque acha que a empresa por si só vai conseguir se salvar e não enxerga um mercado mais amplo, não busca uma alternativa de buscar uma pessoa que queira investir na empresa, que queira... que essa empresa saia desse cenário junto e que a pessoa também vá, como é que eu posso dizer, contribuir de uma forma que vá estar dentro da empresa, né? Que vá somar, que vá mudar esse cenário, que muitos funcionários acabam Sim. sendo demitidos até É que por o isso. foco né? muitas vezes está no problema e não na solução. As pessoas, quando estão num momento de impaciência, ou como ela falou, fobia, de fato o desespero bate e a pessoa não tem a tranquilidade para entender o que eu posso fazer para mitigar, né? E não, ela pensa na questão
de tudo que vai acontecer de ruim. Então, ela foca no problema. Claro que nós temos que focar no problema no sentido de mapeamento. Tá, o porquê que chegou nisso daí para eu entender e fechar a torneira. Para dali para frente eu criar um plano de ação. Então, eu vejo nessa vertente das pessoas estarem muito preocupadas, né? Eu sou empresário, minha esposa é empresária. Várias vezes eu vejo minha esposa relutando por alguma questão de algum descompasso financeiro que houve no negócio e, de fato, para de pensar em algo benéfico para a manutenção. Até quando a gente fala nesse aspecto financeiro, né, a empresa só tem 3 caminhos. Sabem qual é? Acho que você sabe. Mas é assim, ou vai à falência, ou vende, ou tem sucessão. Esses são os 3 caminhos. Então, vai assim, o que a gente quer? É que ela perpetue. Então, daqui 50 anos, eu ainda vindo no Juice, né? Meu Deus do céu. Então, E até com calor agora, 50 anos, meu Deus do céu. Meu avô morreu com 99, minha avó com 95. Só estou estimando estatística, já que ela é matemática, né? Mas, de certa forma, é assim, o quanto a gente quer que algo aconteça e que tenha perenidade. Então, para isso, eu preciso construir bases sólidas. É isso que ela fala de reserva, de caixa. E outra, o brasileiro como um todo não tem uma educação financeira. Então, tem uma preocupação quando os agentes de cobrança começam a fazer aquela enxurrada de ligação, né? Então, por isso que também cria uma miopia dessas pessoas em procurar a ajuda correta para solucionar o problema. E aí, pensando nessa questão da educação financeira, eu queria ver com a Laura, você acha, você fez matemática, Sim. Então você vive números desde sempre, né? Você acha que isso influencia muito na questão de uma construção de empresa? Você acha que essa clareza deveria, todo mundo que pensa em empreender, eles deveriam primeiro ter essa clareza financeira para depois realmente começar a empreender? Você acha que isso faz uma diferença muito grande? Porque normalmente as pessoas quando querem empreender só falam assim, quero criar uma empresa de pulseira, vou lá fazer, e não pensa em nada, não estuda, só estuda o produto, não estuda o empreender, né? Você acha que faz muita diferença isso? Não, total. Tem várias pesquisas já falando, um dos maiores motivos das empresas falirem é falta de gestão financeira. Então, eu atendo muitos autônomos também, muitos empreendedores, e eu sempre falo, gente, como autônomo, a gente está muito preocupado em oferecer o melhor serviço ou produto, né? Então, eu quero que minha consultoria seja muito bem feita, estou preocupada no atendimento com o cliente, mas eu tenho que lembrar que eu tenho um negócio, eu tenho que fazer o marketing dele, eu tenho que fazer a comunicação, eu tenho que vender, eu tenho que fazer a gestão financeira. Então, eu tô dentro desse mundo, eu já comecei a empreender com os 2 olhares, porque, obviamente, eu aprendi assim. Mas as pessoas, geralmente, elas têm mais essa preocupação com a entrega delas, mas tá muito no ponto que a gente conversou. Se ela não tem visibilidade, ela não sabe se o negócio dela vai estar dando lucro, não sabe se o preço está correto. Tem muita gente que mistura, né? Pessoa física, pessoa jurídica, tudo na mesma conta e não sabe se o negócio tá dando lucro. Só tô vendo críticas aqui. Tá sendo atingido aí. E dá aquela ansiedade durante o mês. Eu tenho muito autônomo que chega pra mim e fala, Lau, eu pago todas as minhas contas, mas eu passo o mês inteiro ansiosa, porque eu não sei se no final tudo vai estar pago, porque o dinheiro vai caindo e vai se misturando. Então, acho que a gestão financeira, ela vem tanto para preservar o negócio, para você entender se ele não tá dando lucro, onde que você mexe, como que você cresce, e para preservar a nossa saúde mental também, que a gente sabe que acaba gerando essa ansiedade. E tem muito disso, né, Laura? Como o Bona falou, esses empreendedores que, vou empreender, não tenho experiência nenhuma de gestão financeira, como gerir uma empresa, como é que eu tenho que me comportar nessas questões, nesses momentos de crise, vou empreender. Tem algumas oportunidades que a pessoa pode, né, tipo, começar a empreender, mas também buscar se especializar nessas áreas, né? O Sebrae tá aí também, né, ajudando muita gente. O Juice, com O vários Juice, cursos aqui. Eu já vi um curso aqui no Juice também. Tem a própria consultoria, eu falo que é para ser um braço da pessoa, ela não precisa ela se especializar em gestão. No nosso negócio, geralmente, a gente tem que trazer pessoas que vão ajudar a gente em coisas que a gente não é bom. Então, eu tenho uma pessoa hoje que cuida do marketing, a parte financeira é eu que faço hoje, mas
Mas eu acho que é importante a gente trazer para o nosso negócio pessoas que são boas em algo que a gente não sabe. E a gente não precisa ficar tentando aprender tudo sozinho, né? Que senão, se a pessoa for estudar gestão financeira do zero para ela aplicar no negócio, é muita informação para a cabeça. Tributos, se ela tiver que estudar, ela vai ficar várias vidas aqui rodando e não vai aprender. Não, eu acho que isso que você falou, que é a questão você não fazer nada sozinho, eu acho que isso é muito importante. Porque a gente, quando está empreendendo, a gente fala, eu quero montar, eu quero fazer, eu vou ser o herói da história, né? E acho que, gente, você pode ser o melhor naquilo que você faz, mas tem outras pessoas que fazem coisas muito bem, e se você perder seu tempo, e aí eu acho que isso, né, é perder o seu tempo para fazer coisas que tem outras pessoas que podem fazer muito melhor, você vai entender que às vezes o valor da sua hora vai ser muito melhor utilizado se for você estiver focado no negócio, no core business do negócio, e deixar todas as outras áreas ali, se você puder passar para alguém, eu acho que é um dos melhores investimentos que você começa a fazer na sua empresa. Porque se você estiver perdendo a sua hora para fazer, às vezes, a questão financeira, que é alguma coisa que tem um resultado muito direto com o resultado da empresa, mas que para você aprender, você precisa ter foco, saber o que está acontecendo, saber o que tem de possibilidades no mercado e tudo mais. Eu acho que isso é muito complexo. Então, acho que realmente você entender que você nunca está sozinho e que melhor não fazer as coisas sozinho, eu acho muito melhor. Mas é que muita gente desbrava um empreendedorismo na dor, Buna. Sim. Né? A pessoa começa de uma forma informal, começa a ter um determinado resultado, e resultado não financeiro, na ótica de um financeiro. Uhum. Resultado no sentido figurado de que eu estou dando conta. E ela não percebe, não tem a mentalidade, e também não vê dentro da carteira dela, vamos falar o português claro, que ela tem condição de bancar alguém para fazer algo que não é o core. Uhum. Né? Aquilo que ela tem maestria e as outras coisas ela deveria delegar, ela não consegue ter essa mentalidade. Então, a Érica falou do Sebrae, né? Eu vejo ainda muito pouco no Brasil cursos de empreendedorismo. Uhum. Tá? O Sebrae tem um Empretec já desde 1900 e bolinha. Tem outros players, como o próprio Juice aqui, vem tentando não só fomentar o ecossistema, mas trazer o conceito de uma cidade inteligente, o que eu podemos prover e tal. Mas mesmo assim, isso deveria estar na agenda infantil. Sim. Todo mundo já sai preparado para o mercado de trabalho, projeto, né? De finanças, de empreendedorismo, de liderança, né? Para que possa, e você falou de liderança, inteligência emocional, tudo para saber lidar, que um empreendedorismo é uma resiliência muito forte. Eu acho que você falou até de inteligência emocional, é muito legal isso, porque a pessoa, às vezes, acho que quando até a Laura comentou sobre, às vezes, o psicólogo fica abalado, muito empreendedor, nessa época de crise, acha que a crise é um total fracasso daquilo que ele está querendo fazer. E às vezes ele não consegue entender que foi só a parte de gestão financeira. Às vezes o projeto dele, a entrega dele, o produto dele está muito bem estruturado, mas a parte financeira é que não está. Então eu acho que você ter a inteligência emocional para isso e entender que, ok, o que deu certo, eu só errei aqui no financeiro, mas meu projeto é bom, eu estou fazendo uma boa entrega, eu sou um profissional competente, porque senão às vezes com essa frase, a crise financeira, todo mundo começa a duvidar das suas capacidades e das suas realizações. E começando a entrar nesse meio, assim, que todo mundo sabe que um dos formatos a gente já comentou que a gente precisa fazer alguns ajustes dentro da empresa, mas eu queria começar, então, com você, Vinícius. Como é que a gente começa, então, a pensar naquilo que é o que a gente, às vezes, é a solução, entre aspas, que a gente às vezes pensa sempre a curto prazo, que é o quê? Eu preciso vender mais, eu preciso colocar mais dinheiro dentro da minha empresa. Né? A Laura já comentou, tipo, dá para você fazer coisas que não custam nada, mas eu queria começar com você e pensar ideias, como que as pessoas começam, não tenho dinheiro, como é que eu começo a pensar em vender mais? Legal. Eu acho que é bem amplo o que você está me perguntando, mas vou tocar numa linha, a Laura complementa, e nós vamos nesse bate-bola.
O que eu vejo, assim, primeiro de tudo, ela entender o mercado onde ela atua. Então, entender quem é o cliente ideal dela, para que ela possa entender quais são as dores, a dificuldade desse cliente. Fazer a tabelinha de SWOT, né? Na verdade, é chamado de ICP, né, que é o perfil do cliente ideal. Então, em cima disso, qual é o DNA daquela pessoa que adentra a minha empresa para comprar algo? Se eu conhecer ela, será que eu, fazendo um estudo da minha região, eu consigo encontrar novas personas? Então, acho que o meu primeiro passo era entender quem é meu cliente. Porque daí vai derivar tanto a comunicação, o como eu devo colocar um post na rede social, como que eu devo atrair pessoas para estar no ambiente do meu negócio. Tudo vai em consonância com aquilo que a gente desenhou do ICP. Tá? Um segundo ponto que eu falo é a questão de processos. Pelo menos eu entender como as coisas funcionam e o que eu posso cada vez mais otimizar. Eu ia falar automatizar, mas muitos microempreendedores que estão nos ouvindo vai falar, já vem com a história de tecnologia. Não. Mas até porque custa e a pessoa vai isso, ter aí crise, não vai. não consigo Exato. pagar um software agora. De fato, é assim, como que eu posso aumentar a produtividade? Eu posso falar literalmente da fábrica de massa a qual a minha esposa é dona, né? A gente percebeu que uma das tarefas lá, vou dar um exemplo, o nhoque, tinha 2 mãos de obras para operacionalizar o processo. E ele era o ponto de partida da venda. Então, se eu aumentasse a produtividade daquele item, eu teria uma nova entrada de pessoas dentro da minha fábrica. E o que a gente fez? A gente buscou automatizar esse processo sem perder as características de qualidade. Não vou contar os segredos, né? Mas, de fato, a gente criou um equipamento com coisas que já existem. Exemplo, um moedor de carne. Entendi. Então, só mudou aquilo, a célula que formato de moe, funcionamento. e aí colocou um redutor de velocidade que corta e aquilo já ia direto. De 2, eu não uso ninguém. Então, vai assim, a produtividade fez com que aquelas pessoas pudessem estrategicamente eu pensar em novos produtos. Então, vai assim, olhar para o processo e ver o que eu posso enxugar ou o que eu posso aprimorar. No quesito da venda, é aumentar o portfólio ou, às vezes, reduzir portfólio, que também aconteceu. Na hora H de pegar um desempenho econômico, né, um relatório de finanças, a gente viu nas entrelinhas que alguns produtos não tinham rentabilidade. O que a gente fez? Ele está criando valor? Ele tem o propósito do que a gente tem na nossa missão, visão e valores? E aí, quando for olhar financeiramente, é melhor tirar do portfólio e enxugar. Isso fez com que a gente também aumentasse a produtividade. Dinheiro, gastamos 0. Então, foram medidas, eu estou falando no quesito alimentício de varejo, mas existem vários outros exemplos que a gente pode fazer isso, né? Então, nichar. Se você entende teu cliente, o quanto você não pode afunilar e ser especialista num determinado ponto para vender mais, tá? E aí eu acho que aí nós vamos abranger mais coisa. A Laura vai contribuir, a Érica e você, Bona. Quando tu fala essa questão de você fazer um mapeamento da sua região, tem muito essa questão do cliente que você busca na hora da prospecção, né? Porque tem gente que busca um cliente grande e aí, tipo, tem 5 clientes grandes e 3 pequenos. E aí, quando esses 5 clientes grandes saem da empresa, você fica com um buraco enorme ali, Excelente. né? Eu não vou citar nomes, né? Mas dentro até da própria fábrica de massa, a gente passou por um processo de atender 2 grandes clientes de atacado para fazer marca própria. Passamos por todos os processos, testes,
Na hora H, a gente declinou e falou, nós não vamos vender. Por qual motivo? Eu teria que construir quase uma outra fábrica para poder produzir para esse grande atacado. E quando muitos empreendedores, quando olham isso, nossa, olha o faturamento, mas é um faturamento que não Não gera consegue atender a demanda, uma né? margem. E o risco é muito grande. Eu preferi recuar e manter no... que nem o varejo hoje, se a gente for falar, tem várias atratividades. Por quê? Paga em dia, paga quase na hora, tem apenas, às vezes, as taxas do cartão e você consegue girar, né? Tanto o caixa quanto a questão de estoque. Então, assim, essa também ideação é ter o pé no chão e mesmo que algo grande venha, faça contas, né? Porque não vislumbra que um grande vai vir, né? Depois até no back-office eu faço uma brincadeira fora, e aí depois quem quiser escreve pra gente, ou escrevo o que é. Mas assim, o grande nunca vai querer nada, não vai te dar de graça as coisas. Então ele vai exigir N coisas que podem diminuir tua margem. E se a gente quer um dinheiro circulante dentro da nossa empresa, a gente precisa, às vezes, entender qual é o ponto de equilíbrio. Para quem que eu realmente devo vender? E, claro, aí criar metas tanto para um lado quanto para o outro. E você, Laura, o que você acha sobre a questão de como a gente consegue fazer mais essas atrações aí? O que você daria de dica aí? Legal. Eu acho que pra gente empreendedor também, quem vende produto e serviço, eu comentei também da gente entender que o nosso negócio não é só o produto ou serviço que a gente vende. Eu gosto muito de organizar a minha agenda, então eu tenho um horário na semana que eu faço prospecção. Não sei exatamente qual vai ser a ação, mas tem um horário fechado lá de prospecção. Eu tenho o meu horário de fazer a gestão financeira. Então, já deixar esses espaços na agenda para a gente se dedicar a alguma coisa desse processo também que vai funcionar. E eu gosto muito de criar um plano de comunicação. Então, quais são as estratégias de prospecção que eu vou fazer? Uma coisa que eu entendi muito é que a prospecção é algo que você tem que ter paciência, que leva tempo. Então, tem uma ação, sei lá, tem uma palestra que eu fiz em março. Até hoje, todo mês chega alguém para mim que estava lá na palestra, mas é algo que a gente sabe que leva tempo para ir construindo. Então, eu tô aqui, pode ser que daqui 6 meses venha alguém que me viu no podcast falar comigo. Então, eu falo que a gente tem que estar plantando sementinha toda semana ou todo mês e não ficar naquela ansiedade de, eu fiz tal ação, mas não veio ninguém. Calma, mas tudo isso é matemática que você está falando. O que ela está falando é o ciclo médio de venda. Sim. Então, vai assim, eu tenho que saber que eu tenho que plantar para colher o fruto depois de X meses, né? De acordo com o tipo de cliente. Então, estipular prazos também, né? Para o tipo de prospecção que você quer fazer. E aí eu tenho um plano desenhado, tem ações que eu faço todo dia. Então, por exemplo, eu mando oi para todo mundo que me segue no Instagram. Eu falo, que legal ter você por aqui, seja bem-vinda, se eu puder ajudar alguma coisa. Gente, isso é o que mais converte para mim. É onde eu mais vendo. Gente, a Érica, vocês podem ver alguns podcasts que a Érica já passou, a Érica Cataldi, ela comentou isso comigo. Ela comentou que todo mundo que segue ela dá oi no Instagram e ela fala, se apresenta e tudo mais. E assim, gente, ela falou, o que mais converte pra ela é isso. E eu fiquei parado pensando, eu falei, gente, que loucura. E aí, olha como é que é. E acho isso uma estratégia incrível, porque é uma coisa que normalmente são. Se a gente não tem um Instagram bombado, né? E quando a gente tá começando, a gente não tem um Instagram bombado, né? Sim. Então, são poucas as pessoas que vão começar a seguir a gente. Se a pessoa seguiu você, provavelmente ela tá muito interessada no seu conteúdo. Você não é uma pessoa famosa, você não é um super pessoa que aparece na TV, você não é uma pessoa pública. Então, você consegue entender que a pessoa que tá chegando ali no seu Instagram profissional é uma pessoa que tá a fim de saber o que você faz, entender o conteúdo que você tem pra dar. Então, eu acho que essa parte do dar o oi pra pessoa, eu acho isso incrível. É genuíno, porque, né? exatamente. E aí, a pessoa ainda também vai entender, quando a gente tá falando de comunicação, quando a gente tá falando de relacionamento com o cliente, a pessoa vai olhar e falar, caraca, essa pessoa teve o tempo dela pra vir me dar oi. E vir falar, então isso vai dar uma credibilidade pra você. E ela vai muito fazer grande. conta, ela vai olhar e vai falar, nossa, ela tem 10 mil seguidores.
E ela deu um oi pra mim. E a linguagem também é bem importante, né? Quando você vai falar Sim. com essas pessoas. Porque a gente percebe quando é de uma forma automatizada ou Sim, orgânica. Sim. Sim. E aí, então, ótimo, pode continuar. Outra Perfeito. dica que eu amo é essa. Essa funciona muito bem pra mim e é vir demonstrando interesse, né? Não chegar querendo vender. Então, eu falo, você tá com algum desafio financeiro? Me conta um pouco mais. Eu atendo muita psicóloga hoje, então, quando é psicóloga, eu falo, já sei o cenário, mais ou menos. Então, essa é uma ação que eu faço todos os dias, assim, todo dia eu olho, tem alguém me seguindo, eu mando mensagem. Eu tenho ações definidas que eu faço toda semana, então, eu uso muito o Instagram pra prospecção. Então, toda semana eu conto lá o caso de algum cliente que eu atendi. Porque a gente acha que para todo mundo é óbvio o que nosso trabalho faz e às vezes não é, principalmente para quem vende serviço. Então, às vezes eu chego e falo, olha, um cliente reduziu 50% a fatura do cartão de crédito. E aí já tem gente que me chama, também quero reduzir. E nem Também imaginava quero que eu podia. reduzir. Já tô fazendo minha prospecção aqui já, ó. Também quero reduzir. Vamos trabalhar nisso? Vamos fazer a prática aqui? Já tô fazendo a minha prospecção. E então isso funciona muito bem de tangibilizar meu trabalho, porque tem gente que não entende muito bem o que eu faço, isso serve para muitas áreas também. E tem ações que eu faço mensal. Então, vim em algum evento, por exemplo. Eu comecei a ir muito pro presencial também, né? Comecei a vir no Juice. Hoje eu tenho conversa com 2 pessoas, tá? Daqui. Que Que legal. querem fazer a Que consultoria, legal. que eu vou fazer depois daqui. Então, eu tenho coisas que eu faço todo dia, toda semana, e pelo menos uma vez por mês, de fazer uma roda de conversa, procurar uma palestra. Então, eu tenho desenhado isso que a gente fala que é plano de comunicação mesmo, de quais são as ações de prospecção que eu vou fazer, em qual prazo que eu vou fazer, e colocar na agenda um dia para isso acontecer. Criou um ritual, né? E assim, Exato. eu acho que tudo isso são ótimas ideias, porque tudo isso, o custo que você tem de tudo isso é baixo. Eu não vou falar que é de graça, porque você tem que pagar uma palestra, você tem que pagar a mensalidade do Juice, Sim, tem todas sim. as questões. Mas assim, são valores que, se a gente for pensar, realmente eles estão muito bem diluídos, até na sua necessidade. Então, junta com várias coisas, eu acho que são ótimas dicas. Essa E do o Instagram- ganho também vem de alguns riscos, né? Você Sim. assumindo alguns riscos é que vai fazer com que você prospere. né? E eu acho que quando a pessoa está em crise financeira, principalmente crise econômica, eu acho que muita gente já fala, não, vamos congelar tudo, não vamos fazer nada, não vamos, a gente não Sim. pode mais gastar nenhum centavo. Mas eu acho que é pensar, calma, né? Senão, se você que congelar, você vai literalmente congelar. Você não Fechar. vai sair do seu lugar que você tá. É que E nem uma a hora vai Bona, ela explodir, falou que o grande circuito são os psicólogos. Imagina que ela olha, vai ter um evento, né, aqui em Santos, de psicólogos. Cara, quanto custa o ticket? 350. O quanto ela tá disposta a ir, mas fazer a prospecção ativa, não achando que vai pro evento e vai cair do céu. Mas acho que a dificuldade é da pessoa conseguir monetizar as ações. Né? Sim. Estar aqui no Juice, não pensa no valor X do mês. Dilui isso, divide por 20 dias. Aí já diminuiu, né? Porque aí tem uma percepção diferente. O que eu preciso fazer para que isso tenha um retorno? Né? Então, aqui mesmo eu já consegui vendas de curso em plataforma e já tive bate-papos que eu fiz coaching, né, com algumas pessoas. Então, isso surtiu, mas a gente precisa também estar à frente. Né? Ela deu o exemplo do Instagram e eu falaria que uma outra sugestão é para a pessoa desenhar um funil, né? Que o nome para quem quiser pesquisar depois, ou é funil de vendas ou pipeline de vendas. É entender por qual é o processo que passa a tua venda, desde a entrada de alguém interessado até virar uma nota fiscal. Uhum. Né? Então, permeia quais são as etapas. Então, o convencional é sempre o suspect, que é alguém curioso mediante ao trabalho. Depois tu tem uma visita ou um bate-papo, que é para a pessoa entender e você também entender a dor dela. Depois, no segundo ponto, é uma proposta, negociação e fechamento. Sim, ter um pipeline E aí a definido, pessoa né? tem que falar assim, quanto que você quer ganhar por mês? Então podemos brincar aqui, sério? Podemos não? Quanto Tô com você quer ganhar, Érica, por mês?
Então, mas é que assim, eu entendo essa questão, mas é que eu fico pensando assim, eu gosto dessa ideia, mas quando a pessoa tá começando, né? Não, mas isso daí é que o intuito era assim, vou dar o exemplo, quero ganhar 30 mil. Qual é o meu ticket, às vezes, de um treinamento? 10 mil. Então, eu tenho que vender 3 cursos por mês, exatamente. certo? Então, eu pego lá no final desse pipeline, é 3, tá? Aí, qual é a taxa de conversão, né? O quanto eu tenho de sims da negociação para resposta positiva? 80%. Então, eu tenho que pegar 3 dividido por 0,8. Aí eu vou pegar a matemática. Aí imagina que eu tenho que ter na fase de negociação 4 pessoas, projetos. Conseguir fechar. Aí a mesma coisa. Aí chega no ponto que eu olho lá em cima. Eu tenho que ter prospectado 100 pessoas. Quantas pessoas hoje estão na minha carteira? Não tenho. Então eu tenho que ter uma agenda para fazer esse ritual, que não é o momento da crise. A pessoa só pensa naqueles que estão na etapa de negociação e esquece de fazer o topo. E não consegue trabalhar, não semeia, né, as outras fases. Então, isso faz com que a pessoa tenha clareza da onde. E aonde vai buscar a prospecção? A principal é a própria carteira. Isso que eu ia falar, porque eu acho que muita gente não entende. E quando a gente está dentro do nosso negócio, a gente às vezes não entende que a gente está vendendo um serviço tão claro para a gente que a nossa carteira às vezes tem possibilidades de upsell, tem possibilidades de outras coisas, mas você precisa entender a sua carteira, né? E eu acho que e normalmente dentro da nossa própria carteira, se é alguém que gosta do seu trabalho, se é alguém que gosta do resultado que ele já teve com você, se é alguém que pensa tudo isso, você pode vender mais para essa pessoa. Até, Bona, antes de vir para cá, eu fiz um levantamento real dos meus últimos 3 anos, do que eu vendi. 82,4% foram indicações da própria carteira. Ótimo. Então, que é o que a Laura falou no começo. Você pede para as pessoas que estão próximas, que já tiveram resultado, fazer prova social, né? Isso. Porque eu acho que isso é muito importante. E não é só no meu segmento de consultoria da educação, quanto do dela, em vários segmentos, na tua própria carteira. Aquilo que você falou. Eu posso reaproveitar um cliente vendendo outras coisas, como ele pode, acho que todo mundo que está nos vendo já teve um corretor de seguro de vida. E quando ele termina a conversa, ele fala assim, tu teria mais 5 pessoas para me indicar? Gente, é ali que é o mapa da mina principal, sem dinheiro nenhum, de uma prospecção. Laura, eu tenho uma pergunta para fazer para tu sobre essa questão de crenças limitadoras, né? Quando uma pessoa está passando por um momento de crise, normalmente ela acha que investir o dinheiro em algo, ou em algum treinamento, alguma coisa que vai ajudar ela, ela meio que se restringe a procurar essa ajuda, né? E quais são as estratégias que tu utiliza para convencer a pessoa que ela precisa disso? Perfeito. De mostrar mesmo o cenário que ela tá e que, tipo, ela pode se investir de uma maneira que ela, tipo, eu não preciso disso porque eu já tô sem dinheiro, eu vou investir meu dinheiro numa coisa que eu não tenho. Sim. Eu falo que na consultoria, às vezes, é a história do ovo e da galinha, né? As pessoas chegam querendo fazer a consultoria porque elas estão sem dinheiro. E aí elas precisam da consultoria para ter dinheiro e acaba virando essa história. Hoje eu atendo muito por indicação também, então é uma das principais fontes que vem para mim. Então, por indicação é mais fácil, porque a pessoa fala, meu amigo falou que aconteceu isso com você. O resultado. Já sabe o resultado. Então, a pessoa ela já vem sabendo do processo, e eu uso isso muito no meu Instagram também. Então, eu posto muito depoimento de cliente, eu sempre peço para eles enviarem um feedback. E se entrar no meu Instagram vai ter vários vídeos de cliente meu, foto, contando. Isso faz com que quem entra ganha mais confiança também no processo, assim. Então, eu fui trabalhando muito isso. E eu sempre faço uma conversa inicial com a pessoa para ela me contar um pouco mais do momento dela, eu contar o que eu posso ajudar na consultoria, porque eu acho que esse momento dá mais confiança para a pessoa nesse investimento que ela tem que fazer. Então, o jeito de eu quebrar, eu sempre dou esse espaço de, vamos ter uma conversa de 30 minutos sem compromisso, para você me contar do seu momento, eu te conto como eu posso te ajudar e a gente vê se faz sentido mesmo, porque acho que aí a gente já ganha mais a confiança da pessoa também.
Nossa, com certeza. Porque eu acho que assim, quando a gente tá passando por consultoria, acho que vocês dois devem passar por isso, Sim. as pessoas ficam com muito medo, né? De como começa esse processo de entrar numa consultoria. E acho que hoje no mercado a gente tem várias pessoas que acabam. Tem muita oferta, né? No mercado hoje tem milhões de ofertas. Então, para você entender aquilo que se identifica com você, se aquela é a pessoa certa, porque a gente. Eu acho que não vale a pena você entrar numa consultoria se você não vai levar isso a sério. E eu falo isso muito Não porque. vai dedicar tempo, né, Bona? Exatamente, se você não vai dedicar tempo, se você não vai acreditar naquilo que a pessoa tá te falando. Se não tá Então, disposto a mudar, né? sim, Exato. porque assim, às vezes a pessoa fala assim, chega lá e a consultora fala, não, eu acho que você precisa fazer isso. Ah, mas isso eu não vou fazer. Fala, mas então você tá me procurando por quê? Né? Vamos lá. Sim. Então eu acho que a pessoa ter esse papo, ter essa conversa e assim, a pessoa entender que existem provas sociais, que existem as pessoas que fizeram isso, acho que isso ajuda muito nessa questão de mostrar o seu serviço, né? Acho que naquele momento de crise, pega todos os seus clientes que foram mais os seus bem-sucedidos, pede para todo mundo te gravar um vídeo, pede para todo mundo mostrar o resultado que teve com você, porque acho que essa postagem, e assim, gente, técnica de rede social, posta o seu vídeo, faz collab com o seu cliente, perfeito? Porque vai espalhar a notícia, vai espalhar a informação, porque as pessoas ficam... É uma coisa muito... A gente precisa convencer, ter esse trabalho de convencimento. Então, quando a gente tem facilitado isso pra gente, com certeza, nesse momento que você tá desesperado, seus clientes bem-sucedidos são, várias vezes, a sua melhor resposta. Exato. Né? Então, e todo mundo vai entender que quando você precisar de, entre aspas, se precisar de ajuda, eles vão falar, meu, eu gosto desse serviço, eu quero continuar com você, e às vezes o próprio cliente fala, meu, se esse é meu consultor, se essa pessoa, se essa empresa que eu quero sair do mercado, eu não vou ter o benefício, né? Então eles mesmos começam a pensar, tipo, não, vou divulgar, vou fazer isso, Sim. porque eu quero me manter ainda nessa parte, eu quero me manter linkado a essa empresa. Então acho que isso é muito Existe importante. oportunidade até, Bona, de quem está do outro lado, empreendedor, tem muito consultor que faz o trabalho de taxa de sucesso. Às vezes não cobra nada, porque acredita no Sim, seu só trabalho quando dá e resultado devido cobra. à descrença do outro Isso. lado e às vezes o receio de investir algo que não tenha certeza faz com que isso caia por terra e a pessoa. Só que ela não pode ter apego de assim, pô, mas aí o cara quer ganhar 20%. Nossa, tu não tá pondo a mão no bolso, Só no né? resultado, exatamente. Tu tá fazendo uma trajetória benéfica pro teu negócio. Qual é o problema de que fosse 50-50? Uhum. É só um momento, Uhum. né? Então, existem oportunidades no mercado até para o empreendedor fazer isso. E acho que quando você empreende, acho que é isso que isso que você falou é muito bom, porque as pessoas elas precisam entender que existem milhões de possibilidades, né? Porque a gente sempre acha que quando a gente tá no desespero, só vai ter uma saída ou a saída não aparece. Então, realmente, acho que isso é muito legal, porque mostra que, gente, tem gente disponível a ajudar, tem gente que tem disponível a dividir o seu lucro para você conseguir sair disso. Então, eu acho que a gente tem que pensar sempre que, é o que a gente já comentou, você não tá sozinho. Você precisa... Não pense que quando você tá no desespero da crise, só você tá passando por isso, só você passou por Sim. isso. Muita gente já passou por isso. E então, acho que você precisa compartilhar um pouquinho mais dessa dor. E a gente já tá chegando aí pro finalzinho. E então eu queria trazer uma última mensagem aí do que vocês... onde que as pessoas, primeiro, onde que as pessoas te encontram? E depois, uma última mensagem para essas pessoas que estão em crise assistindo esse vídeo, ouvindo isso no Spotify. No Spotify. E passa para elas uma mensagem do que elas não precisam se desesperar, que tá tudo bem, que vai dar tudo certo. Provavelmente. Primeiro, Vamos lá. Vinícius, começa você. Vamos lá. As pessoas podem me encontrar pelo Instagram, que é Gigs Consulting, Gigs Consulting em inglês. No LinkedIn é Vinícius Ferreira, básico, não tem erro. Aí se colocar Vinícius Ferreira e pôr o Gigs, o GIGS, vai me encontrar. São as duas formas que eu estou presente para dar o oi, como a Laura falou, né? Outra é a questão do site da própria empresa, que tem um inbox direto, onde eu tô com ele aberto
não vou falar 24/7, Não, porque ninguém mas fica... eu sempre que no primeiro horário, com a disponibilidade, vou entender a dor. E acho que o grande propósito até desse Matchcast, e quando eu aceitei vir aqui, é de passar, gente, um conteúdo genuíno de que você que está do outro lado está passando por um momento difícil. Primeira coisa, que é o mais difícil, é ter paciência. O segundo é respirar, porque não adianta nada se enervar, arrancar o cabelo. Existem soluções. Uma boa conversa com informações estruturadas, com um pensamento genuíno, que vai acreditar, que vai dar certo, que você quer fazer a diferença, você consegue mudar o cenário de uma crise, né? Então, acho que tudo é possível, basta ter foco. Não adianta também eu querer e não fazer, né? Que seria incongruente. Então, acho assim, procure mapear, procure identificar quais são os seus problemas, procure pessoas que podem contribuir, ora sendo pagas, ora às vezes num pro bono, que existem essas coisas no mercado, e que você mexa-se, não fique deixando para depois. Essa é a minha mensagem, com muito carinho, com muita admiração, e espero que essa cidade cresça cada vez mais, porque eu tive que sair várias vezes para ter um ganha-pão, e eu acho que Santos merece um exercício de fomentar esse empreendedorismo e a gente fazer uma cidade ainda melhor. Com certeza. Essa fala dele é muito importante, né, Bona? Porque traz muito do que a gente tá querendo deixar claro aqui no Matchcast, né? Que com umas conversas claras, né? De pessoas reais, não trazendo coisas mirabolantes que pessoas têm que fazer. E ter essa conversa mesmo franca de pessoas que estão iniciando ou que já estão no mercado aí já há um tempo também. E pessoas que passaram pela dor. Isso, independente do grau de conhecimento, muitas vezes a gente passa por esse momento. Né? Então, e não é vergonha dizer também isso, né? Não tem vergonha nenhuma. Eu acho que a gente tem que ter humildade e o pé no chão. Isso. Sim. E sempre sonhar. Não Sim. deixa de sonhar. Agora, tá no desespero, procure ajuda. Sim. É o básico, em qualquer área da sua vida. Sim. E você, Laura? Então, também, vocês podem me encontrar pelo Instagram, é lauramarques.finanças. No LinkedIn é Laura Marques também. E de recado para quem está em crise, eu vou bem na linha também de respira, mas eu falo que uma situação só muda quando a gente encara ela. Então, eu sou o viés dos números, né? Então, olhar para os dois lados, vale encarar um pouco os números para ver como que muda a situação, o que dá para mexer ali, o que está acontecendo. E olhar para os dois lados, tanto de como eu posso mudar a situação daqui para frente, olhando para essa parte de números, e de vendas também. E às vezes quando a gente entra nessa situação, a gente fica muito se lamentando pelo que fez e o que passou. E acho que o que importa é a gente olhar o que a gente vai fazer a partir de hoje, como que a gente pode mudar a situação. Então, buscar conversar com pessoas também. Aqui no Juice, né? Ontem eu fiquei no cafezinho aí com pessoas. Então, você vem pra cá conversar, a gente consegue trocar um pouco sobre negócios. Eu acho que é um dos objetivos de estar aqui mesmo. E sendo que o né? café é de graça, O né? café é de graça, a conversa é de graça. Aí a pessoa vai ganhando gosto pelo Juice, Exato. depois se associa, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito importante no empreendedorismo é que a gente fica muito sozinho, né? E eu tenho um grupo de planejadores financeiros que a gente se ajuda. Então, descobrir uma coisa legal para prospecção. A gente manda no grupo para todo mundo. Então, acho que construir essa rede quando a gente está empreendendo é muito importante, justamente para ter essa troca de, meu negócio deu ruim, me ajuda a olhar. Tem alguém próximo para conversar sobre? Então, acho importante estar buscando esses grupos, esses espaços, né? Que é um exemplo disso. Mas tem várias outras opções também. Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado desse tema do podcast, né, Bona? Sim, foi muito bom. Eu preciso revê-lo com mais calma, com um papelzinho do nada, pra anotar algumas coisinhas, mas tá tudo bem. Não, saí bem. Olha, Lara, eu acho que foi a tua fala que deixou ele assim. Já vou. Eu vou mandar um oizinho ali no Instagram depois. Eu vou mandar um oi. O oi estratégico. Oi tá aqui.
Bom, gente, a gente tá finalizando mais um Metcast. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, minha gente, por toparem estar aqui com a gente. Obrigada a fazendo vocês. isso. Obrigado, Sem gente. vocês, isso aqui não é possível. Sem o Babo também. Sem o Babo, que é uma empresa, gente, que está aqui há muitos anos na cidade, Isso. então com certeza passou por muita coisa. E hoje tá aqui na costa, e aí com um lugar incrível, então com certeza aí a gente entende que histórias de sucesso existem. Então obrigado, Babo, por acreditar nesse projeto. E é isso, certo? Toda quarta-feira, 7h30 da noite, tem Metcast, o podcast com os membros do Juice Hub, E gente. no Spotify também, viu, minha gente? Exatamente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.